O apóstolo Paulo, ele fala lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3 e 4, que a apostasia ainda não havia vindo e o homem do pecado não tinha sido revelado, né? Pastor Marcos, nós podemos provar que o anticristo já veio e já está no mundo, enganando a muitos? E veja, irmãos, nós precisamos compreendê-lo, porque a não compreensão prejudica e sim o nosso entendimento, e não só ele, a nossa própria salvação. Porque se nós tivermos a fé errada, equivocada, nós não saberemos distinguir entre o bem e o mal e, consequentemente, nós não poderemos cumprir uma ordem decisiva que Deus dá lá no Apocalipse. Capítulo 18. Sai dela, povo meu. Porque ficar no meio do erro significa tomar parte dele. E segundo aquela profecia, tomar parte dele e do castigo que virá sobre Babilônia, Babilônia espiritual, né? Aquela que traz a prostituição da verdade, dos mandamentos de Deus. Eu acho fantástico, né? Como um livro da Bíblia se fala com o outro, porque não dá para você interpretar Daniel, depois os evangelhos e por fim o Apocalipse de modo independente. É uma coisa conversando com a outra. Por exemplo, o termo anticristo. Só tem um autor que fala de anticristo, que é João, nas suas cartas. Paulo não fala de anticristo, João no Apocalipse não fala de anticristo, Daniel não fala de anticristo, Jesus não fala de anticristo. Só que nós acabamos, né, usando esse termo de uma maneira como se toda a Bíblia falasse. Tá errado? Não. Não, porque apesar de não usar o termo, a palavra anticristo, eles usam outras palavras e símbolos para descrever o mesmo personagem. Quer ver? Daniel vai falar do chifre pequeno. É o mesmo poder, é o mesmo anticristo. Paulo vai falar sobre o homem da iniquidade, o iníquo, é o mesmo anticristo. João fala, muitos anticristos têm surgido, e quando ele fala isto, ele fala que no final vai surgir um maior. Mas o que ele está falando? Ele está conceituando, ele sai do nosso meio. Ele sai do meio da igreja, mas não é dos nossos. Então, queridos, aqui ele vai conceituar e vai nos dar uma base para profeticamente nós interpretarmos, né, esta figura, que também o Apocalipse vai falar, mas vai falar como? Ora, ele vai falar sobre a cabeça da besta, no Apocalipse 13, ora vai falar sobre a prostituta montada na besta e com as rédeas na mão. É a mesma figura, queridos, é a mesma figura, só que com outro nome. Nós temos que entender isso, porque se você for ver, eles fazem a mesma coisa. E veja, não há cabimento nós interpretarmos aqui em Daniel, né, o princípio de um dia, um ano, 70 semanas, 490 anos, e em outras partes da Bíblia ignorarmos este princípio bíblico. Então, eu pego o Apocalipse, que ele fala 42 meses, né, o que no calendário judaico vai dar 1.260 dias, não tem cabimento eu pensar que são 3 anos e meio literais. E eles interpretam como 3 anos e meio literais. Sabe por quê? Porque o que eles fazem? Para poder acomodar as suas crenças, eles pegam as 69 semanas e depois jogam a última para o final. E a última para o final é o cumprimento quase todo do Apocalipse. Só que se o Apocalipse já está se cumprindo ao longo da história, se esse anticristo já apareceu e já está enganando, e eles estão falando que ele está lá no futuro, o que eles estão nos ensinando? Não se preocupe com isso, porque ele ainda virá. Só que se ele já está enganando, e eu não estou preocupado, o que eu estou sendo? Enganado. Você está vendo o problema que é numa interpretação, você acreditar, você crer numa interpretação errada? Você está sendo enganado. E como é que você vai saber o que é Babilônia
que ela já caiu biblicamente falando e que você tem que sair do meio dela para não tomar parte nos seus pecados e nos seus castigos. Se você acha que tudo isso ainda vai virar no futuro. Olha que coisa terrível, irmãos. Por mais brilhante que seja essa interpretação, por mais imaginativa que seja, se ela não é verdadeira, nós não podemos aceitar. Por quê? Porque nos induz ao erro. E como é que vamos ouvir a voz do Senhor? Sai dela, povo meu. Que não está falando lá para o futuro, está falando para o dia de hoje, para o agora. É interessante como lá em Daniel se fala em 490 anos, sendo um dia por ano, e quando chega no Apocalipse, não, 42 meses são literais. É o mesmo princípio. 42 meses são 1260 dias, ou 1260 anos. É a mesma coisa que você dizer um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Nós já falamos várias vezes que no texto hebraico, a palavra tempo, tanto no idioma caldeu quanto no idioma dos judeus, a palavra tempo significa a mesma coisa, ano. Biblicamente também tem essa chave de interpretação no próprio Daniel, quando ele fala sobre a profecia destinada ao rei Nabucodonosor. 7 tempos, 7 anos. Então é muito claro esses significados. E já se cumpriram. Do ano 538, quando inicia-se a supremacia do bispo de Roma, o Papa, até 1798, quando as tropas do general, as tropas de Napoleão invadem o Vaticano e levam preso, depõem o Papa naquele momento. Então, o poder político que ele tinha, ele nunca mais retomou e não retomará. Mas a marca que ele deixou nesse período, esta continua valendo. Alguém vai nos questionar assim, tá bom, mas vocês também não interpretam todas as profecias. E as 2.300 tardes e manhãs, que equivaleriam aí a 2.300 anos, vocês interpretam que são dias literais. E interpretamos mesmo, porque foram dias literais. Por quê? Porque o escritor bíblico, na sabedoria da revelação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, né, o Espírito de Deus, ele revela com muita propriedade e sabedoria, queridos. Veja que, sabendo que ano, dia é igual a ano, ele não falou em ano, ele falou 2.300 tardes e manhãs, que na verdade seriam, diferente do que muitas pessoas pensam, ele está falando dos sacrifícios de manhã e sacrifícios à tarde. Então, como eram 2 por dia, você tem aí metade desse tempo, né? E aí você tem este tempo literalmente, né, em outra coisa que já se cumpriu, né? E aí é literal mesmo, tanto é que ele tem o cuidado para não haver mistura de falar esse período em dias que poderiam ser confundidos com dias proféticos. Ele tem cuidado de não se referir nem mesmo à questão de dias, mas ele se refere à questão dos sacrifícios, para nos deixar claro que não está falando igual havia falado quando ele usou o termo dias. Então, meus amados, tem diferença. Lá no Apocalipse você tem a mesma linguagem de Daniel, né, aqui, falando sobre o princípio dia-ano. Mas enfim, né, podemos provar o que nós estamos falando. O pastor Misael deu uma maior prova agora, ao nos dizer que a estátua de Nabucodonosor, né, a estátua que ele sonhou, que Daniel revelou o sonho e interpretou, ela é muito clara. Ali não há um reino mundial do anticristo que vem após, né, o período dos estados europeus, né, que são uma continuação aí dos pés, né, da estátua. Né? Você não tem um período depois disso de um outro governo mundial. Né? Você tem só declaração, eles não se unirão, e é depois disso que vem a pedra. Então, quer dizer, este é o principal argumento para mostrar que não haverá um reinado mundial do anticristo. O anticristo está inserido na época, né, que nós dizemos os pés da estátua. Ele está inserido neste tempo, no atual tempo, né? Porque quando você fala, como eu falei, o chifre pequeno,
a cabeça da besta e depois a prostituta se refere ao mesmo poder. Não um que vai aparecer nos últimos anos, mas um que já está aí. Nós provamos que tem que ser algo corrido. E se as 70 semanas se cumpriram e essa sequência de reinos, ela também tem se cumprido, então nós temos que entender que este poder vem nesse último momento, já está aí inclusive, ou então nós temos que também compreender que as profecias falharam. Essa é a realidade. Porque se não teve a sequência, as profecias falharam. Só que como as profecias não falham, né, Deus nos dá a condição de interpretá-las corretamente. E como que você entende a figura do anticristo? Ele sai do meio da igreja verdadeira. Então, quer dizer, ele estava na igreja verdadeira e ele sai do meio. Mas nos é dito que este poder, ele ganha a sua força quando ele que é o chifre pequeno, ele surge e arranca 3 outros chifres. Nós sabemos que dos 10 estados europeus, dos 10 reinos bárbaros que invadem o Império Romano e o assumem, né, daqueles 10, 3 deles não aceitavam a supremacia do bispo de Roma. Eram os vândalos e ostrogodos. Estes 3 tiveram que ser conquistados para que, por fim, Justiniano pudesse entregar a supremacia ao Papa. Roma foi liberta em 538 e, efetivamente, o Papa ele tem o poder supremo a partir deste ano. Apesar dos ostrogodos só caírem em 552, 554, você tem aí a dominação, do Papa desde 538. O bispo de Roma, sendo não só o cabeça da igreja, mas o cabeça do que saiu aí do Império Romano, esta besta, então ele faz o que ele persegue os cristãos verdadeiros, os santos do Altíssimo. São 1260 anos de perseguição, queridos, confirmando as profecias. O apóstolo Paulo, ele havia nos dito, ele chama este mesmo poder de iníquo, homem do pecado. Ele se coloca no lugar de Deus. Veja, ele se coloca como o representante do Filho de Deus, Vigaris Filii Dei, General Rex in Terris, títulos, muitos que ele usam, todos eles confirmam o 666, e ele se coloca no lugar, só que ele fala contra Deus. Falar contra Deus é você dar ordens contra as ordens que Deus deu. E quais as ordens que Deus deu? São as escrituras, a lei de Deus. E Daniel confirma isso, porque ele trataria de mudar os tempos e a lei. Qual lei? A lei das nações? Esta mudava toda hora, que um conquistava o outro. Daniel não ia profetizar sobre isso. A lei que ele fala é a lei de Deus, os mandamentos de Deus. Ele cuida de mudar. Quantos trechos da lei são mudados, esquecidos, deixados de lado? O segundo mandamento, não faz para ti imagem de escultura, cai por terra, a idolatria entra. O quarto mandamento, lembra-te do dia do sábado, ele é transmutado em guardar domingos e festas. O domingo, dia pagão de adoração ao sol, e as festas pagãs. Então, querido, se cumpre a profecia. Paulo fala homem do iníquo porque se colocar no lugar de Deus, mas indo contra tudo que é Deus, porque Deus não é simplesmente o termo Deus. Isaías fala, naquele dia 7 mulheres tomarão mão de um homem e dirão, apenas nos dá o teu nome e tira o nosso opróbrio, nós não queremos nada contigo. Por quê? Porque, na verdade, é o que acontece hoje com tantas e tantas igrejas, que tomam o nome de Jesus, mas não tem a sua essência. E não adianta ter um nome sem a essência. O próprio Jesus falou, naquele último dia, muitos virão e me dirão, nós não fizemos tantos milagres no teu nome, não expulsamos demônios, nós não fizemos curas. Então eu olharei para eles e direi abertamente, afastai-vos de mim, eu não vos conheço. Vocês que praticam a iniquidade, a palavra que está ali é a anomia, vocês que não guardam a lei de Deus. Quer coisa mais clara do que isso? Então esse é o iníquo que está no lugar de Deus, vai contra tudo que é Deus. Vai tudo por quê? Porque ele vai tudo contra o que Deus pronunciou.
O chifre tinha uma boca, e a boca nas escrituras é um símbolo de decretação de leis. Ele decreta leis e ordena a perseguição e a morte por meio da Santa Inquisição de todos que vão contra ele. Paulo falou que naqueles dias que ele escreveu aos Tessalonicenses, aquilo não tinha ainda acontecido, mas brevemente aconteceria, porque ele já diz, o espírito do erro já está operando. Ele já diz isso, queridos. Ele fala que não viria o fim sem que antes viesse a apostasia e depois a manifestação do homem da iniquidade. Apostasia, afastamento da verdade. A apostasia veio nos anos seguintes, né, com doutrinas falsas sendo introduzidas no seio da igreja, e a igreja mesmo tratando de apoiar doutrinas falsas dos governantes romanos. Então isto, queridos, se cumpriu, e assim como se cumpriu o surgimento do homem da iniquidade. Ele fala homem por quê? Porque este poder é representado por uma pessoa, apesar de não ser uma única pessoa, diferente do que os dispensacionalistas vão nos dizer, que seria uma pessoa que aparece nos últimos anos. Não, ele é representado na figura de uma pessoa, mas ele representa um sistema religioso e um poder. Este é o Papa, o Bispo de Roma, na verdade, no comando aí do que veio a sobrar do Império Romano. Então, amados, muito claro. É muito claro, irmão Williams. E é muito claro como é mortal a interpretação de que o anticristo ainda virá. Ele já veio. A marca da besta, para entender a marca da besta, a gente tem que entender a marca de Deus. O que é a marca de Deus? A palavra de Deus já fala, Deuteronômio: atarás sobre a tua testa a minha lei, os meus mandamentos, e nas tuas mãos. É um símbolo do quê? Do que conscientemente nós aceitamos fazer e obedecer. Então as pessoas que não aceitam a verdade, né, eles estão colocando nas suas testas e mãos outra coisa, a marca da besta. Por quê? Porque essa besta surge com essa marca na Idade Média, né, com tal poder e tal força que as pessoas conscientemente, mesmo não concordando, têm que obedecer, e a obediência é mostrada por atar nas mãos. E se a verdade, o sinal dos salvos são os mandamentos de Deus, aqui o sinal da besta são os mandamentos contrários, os mandamentos mundanos, os mandamentos, né, a deturpação da palavra de Deus. E assim acontece. Na Idade Média, ninguém podia comprar nem vender por causa do feudalismo, o comércio banido, né? Só podia comerciar quem tivesse autorização da igreja, porque a usura, o lucro era pecado. Você imagina, eles dominavam tudo. Ninguém podia comprar nem vender se não estivesse de acordo com a vontade deles. Quem se levantasse e falasse contra era duramente perseguido até a morte. Então, tudo isso, queridos, está se cumprindo. E o grande perigo de você dizer não, isso é na última semana, de uma maneira equivocada, é você jogar tudo isso para o futuro e não perceber que está se cumprindo. E se você não percebe que está se cumprindo, você é enganado, você é selado, né? Jesus pode voltar e você ter a marca da besta sem perceber. Por quê? Você está lá adorando, né? Você está glorificando, né? Você pode até exercer dons, né? Porque dom dá a todos, né? Para a salvação, mas a salvação é a prática, é o fruto. E aí, de repente, vem o Senhor. E aí você, guardando o domingo, você sendo batizado em nome do Pai e do Espírito Santo, você crendo na imortalidade da alma, adorando, você idolatrando as imagens, essas coisas todas, e aí, de repente, vem Cristo. Você fala, não, mas eu sirvo Cristo. E aqui vem um que está falando sobre sábado, está falando sobre um batismo que não é na Trindade, essas coisas todas. Então, espera aí, esse que está errado, né? Você imagina Cristo voltando e você fala, mas eu sempre te servi. E aí ele fala para você, eu nunca te conheci porque você não guardou os meus mandamentos. Então, queridos, cuidado mesmo, né, para que a gente possa não ser enganado, né? O anticristo já veio, está aí, e a marca está sendo colocada nas pessoas, e será assim até o fim. Por quê? Porque é a volta de Cristo que destruirá. E nisso concorda João no Apocalipse, concorda
Paulo em Tessalonicenses, porque ele fala que ele destruirá esse iníquo com o sopro da sua boca. Concorda Jesus nos evangelhos, porque Jesus vai falar que então virá o Filho do Homem e então separará, né, de um lado os que fizeram a sua vontade e do outro os que não fizeram. E por fim, concorda Daniel, porque Daniel fala aqui no capítulo 7 sobre, né, a vinda do mesmo Filho do Homem, né, e o seu reino jamais terá fim. Precisa falar mais alguma coisa? Todos concordam, né, em quem é o anticristo. Todos nos alertam sobre o surgimento dele. E todos nos mostram como termina essa história. Agora, do lado de que lado que cada um vai ficar, é você que tem que decidir o lado que você vai ficar. Você decide agora. Tá aí os argumentos para você. Você decide de que lado você vai ficar. Eu sei qual lado eu vou ficar.